Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso treinamento. Nós vamos criar um curso online totalmente do zero. Então vamos lá. Nessa primeira aula, a aula número 1 é a escolha do nicho para atuar. Vai ser a escolha do nicho de atuação. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo que guiará toda a estratégia do seu negócio. Então vamos lá. Escolha do nicho. O que é um nicho de mercado? Vamos me colocando aqui. Muito importante que você pegue o seu material, nicho de mercado. Já deixe separado um caderno, um bloco, ou de repente até no seu próprio laptop, e anote todas as informações dessa aula e das demais aulas também, que é muito importante. Em caso você tiver dúvida, reveja a aula novamente, mas é muito importante que você não fique só ouvindo as aulas. Se você só ouvir, não vai acontecer nada. É muito importante que você escute, anote e faça. Ok? Então vamos lá. O nicho de mercado. O que é o nicho de mercado? O nicho de mercado é o segmento no qual você vai atuar. E cada segmento tem as suas especificidades e é focado nelas que você vai trabalhar. Então, o nicho de mercado nada mais é que a sua área de atuação, o segmento, a sua área de atuação. Então, vamos lá. Existem alguns tipos de nicho. Vou dar um exemplo. Existem vários tipos, né? Melhor dizendo. Vou dar exemplos aqui de alguns nichos para exemplificar. Vamos lá. Temos o nicho de finanças, temos o nicho de culinária, temos o nicho de artesanato, também temos o nicho aqui de emagrecimento e mais um monte de nicho. Então, isso são nichos de mercado, é uma área de atuação, ok? Então, vamos lá. Quero destacar aqui para vocês algo que é de extrema importância para a escolha do seu nicho. Então, vamos colocar aqui, grifa aí. Muito importante. É muito importante que você reflita, que você pense nessas 3 coisas que eu vou listar aqui embaixo. Vamos lá. Primeira coisa, na escolha da sua área de atuação, você tem que olhar aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais gosta de fazer. Segundo, você tem que olhar aquilo que você faz de melhor. E terceiro, você vai ter que pensar, refletir aquilo que você tem vontade de aprender e estudar. Então vamos colocar assim, vontade de aprender mais e estudar. Vontade de aprender e estudar. Então vamos lá. É muito importante. Você tem que gostar daquilo, você tem que saber fazer bem, você tem que fazer aquilo bacana, tem que ter uma habilidade e você tem que ter vontade, desejo de continuar aprendendo e estudando sobre a área que você escolher. Veja bem, suponhamos que você gosta de finanças, mas você não tem habilidade nenhuma com matemática, erra as contas e não tem a mínima vontade de continuar aprendendo, de continuar estudando sobre esse assunto. Então, o seu negócio não vai ficar um negócio bacana. Você provavelmente não vai ser uma boa profissional nessa área. Vamos pegar outro exemplo. Você gosta de cozinhar. Gosta de cozinhar, sim, acha legal. Ou melhor, você cozinha bem. Vamos colocar isso aqui, um outro exemplo. Você cozinha bem, você faz aquilo muito bem, você cozinha, mas no fundo mesmo você não gosta. Você aprendeu porque sua mãe ficava te incentivando, para não falar obrigando, né? Ficava te incentivando a estudar, a cozinhar. E você aprendeu, você faz aquilo muito bem, mas você não gosta.
e você também não tem a mínima vontade de aprender e continuar estudando sobre o tema. Então, o seu negócio também não tende a fluir, a dar certo desse sentido. Então, é muito importante esses 3 passos simples aqui, ó. Quando você estiver triando o seu nicho, que você verifica aquilo que você mais gosta, aquilo que você faz bacana, tem uma habilidade e que você tem vontade de continuar aprendendo e continuar estudando. Uma observação que eu quero fazer aqui, ó, vamos escrever observação, só observação. Que se você de repente, no seu caso, você já possui um conhecimento especializado em alguma área, você já trabalha em uma área específica que você gosta, que você domina esse tipo de trabalho, já vai ficar mais fácil para você decidir o seu nicho de mercado. Caso não seja o seu caso, pense bem sobre essas 3 perguntinhas aqui e faça pesquisas sobre as áreas que você gosta, ok? Que você gosta, que te atrai, para você poder chegar na escolha do seu nicho. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui, ó. Antes de decidir, o que é muito importante também, antes de decidir, finalizar, bater o martelo qual que vai ser a sua área de atuação, é importante que você filtre o nicho em algumas etapas. Então vamos colocar aqui, ó. Quais são esses filtros que você vai estar passando? Você escolheu o seu tema lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, emagrecimento. Você escolheu emagrecimento. Aí você vai fazer algumas perguntas para o seu nicho. Vamos colocar aqui. A primeira pergunta é: a procura para esse produto, para esse material que eu estou planejando escolher, tem uma boa procura? O pessoal procura bastante sobre esse tema? Como que está sendo? Então vamos colocar assim, ó. Você vai fazer essas perguntas. Esse tema que você está escolhendo, esse nicho, ele possui uma boa procura? Segundo, esse nicho, ele tem uma boa tendência, ele tem perspectiva de crescimento? Vamos colocar aí, ó. Tem perspectiva de crescimento? Ou seja, é um nicho em expansão, é um nicho que tem possibilidade de crescer, as pessoas sempre vão estar procurando. Como que vai estar esse nicho daqui a 5 anos, a 3 anos? Como está sendo o comportamento das pessoas em relação a ele? Isso é muito importante. Terceira coisa, analisar quais são as possibilidades de ganhos. Isso mesmo. O negócio, para poder fluir, para andar direitinho, você tem que olhar se tem possibilidade de ganhar um bom dinheiro com esse tema. Quarto, analise seus concorrentes. Analise seus concorrentes, ou seja, olha o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo, como que eles estão desenvolvendo o produto deles, como que o produto foi desenvolvido, quanto eles estão cobrando por esse produto, ok? E a quinta aqui, ó, o quinto filtro, e um filtro importantíssimo também é: seja específico. Vamos colocar assim, ó, seja específico. Vamos lá, acentuar direitinho aqui. Seja específico. Vamos explicar direitinho. Você escolheu o seu tema, o seu nicho. Então vamos colocar assim, ó. Você escolheu o seu nicho. O que é ser específico? Você focar em um subtema. Um subtema. Vamos continuar o nosso exemplo aqui. Suponhamos que você escolheu o nicho de emagrecimento. Então, o nicho é emagrecimento. Vamos colocar aqui embaixo aqui, ó. O nicho é emagrecimento. E qual que seria esse subnicho? Por exemplo, você escolheu a trabalhar, a pesquisar sobre emagrecimento. Só que você não quer emagrecimento para todo mundo, para homens, para mulheres, para crianças. Você vai escolher um público específico. Por exemplo, mulheres
mulheres após o parto. Você entendeu que, vamos dar um exemplo, você entendeu que o nicho de emagrecimento tem uma boa procura, tem possibilidade de bons ganhos. E eu vi que os meus concorrentes, eles falam muito sobre emagrecimento, sobre como manter um corpo magro, forte. Só que eu vi muito pouco sobre mulheres após o parto. Vamos pensar que as mulheres, após ter os seus filhos, ganhar o neném, elas aumentam o peso e você entendeu que elas têm um desejo, que é uma boa oportunidade de trabalhar com esse subtema. Então, esse é o subtema. Um outro subtema, por exemplo, o tema maior, o nicho, emagrecimento. O subtema, você pode colocar, por exemplo, aqui, que é um tema específico. Vamos colocar aqui, Você não vai trabalhar com emagrecimento de todas as faixas etárias. Você coloca aqui, por exemplo, homens e mulheres da terceira idade. Terceira idade. Entendeu? Então, esse é o subtema. Ele é específico e o bom também do subtema é que ele te ajuda a ter mais a cara do seu negócio. Você não fala simplesmente de emagrecimento, você fala de emagrecimento, no entanto, direcionado a um ramo, direcionado a outro. Ok? Então, isso é muito importante. Tá filtrando. Então, vamos lá. Após você decidir o seu tema, vamos colocar assim, Você decidiu. Você decidiu o tema. Decidir o tema não significa que o trabalho acabou, não. Decidir o tema significa início de trabalho, significa que você vai ter que estudar. Vamos colocar assim, estudar muito. Você vai ter que dominar o tema, dominar o assunto. O objetivo não é construir um treinamento online, não é construir um curso online bacana. Então você precisa dominar o assunto, você tem que fazer a diferença. Vamos lá, outra coisa. Pesquisar. Pesquisar. Vou colocar aqui, o máximo de conteúdos sobre o tema. A maior quantidade, você vai pesquisar a maior quantidade de conteúdos sobre o tema. Por fim aqui, e muito, muito importante também, você vai procurar descobrir quais são as dúvidas. Procurar descobrir quais são as dúvidas. Vamos colocar com caixa menor aqui, Dúvidas e soluções. Esse aqui é de extrema importância. Dúvidas e soluções que seu cliente está buscando do seu potencial cliente. Vou colocar aqui embaixo aqui, Então, você vai procurar descobrir quais são as dúvidas dele, quais são os problemas que ele enfrenta, relacionado ao seu tema, e você vai procurar saná-lo. Então vamos colocar aqui, dando uma revisada. Você decidiu o seu tema. Então decidir o tema significa estudar muito, dominar o assunto. Você vai fazer pesquisas nesse processo de estudo. E nessa pesquisa você vai buscar a maior quantidade de conteúdo sobre o tema, sobre seus subtemas também, sobre tudo. A maior quantidade de conteúdos, o máximo de conteúdos. E com base em tudo isso, nos conteúdos que você encontrou, você vai procurar descobrir. Vai descobrir dúvidas, problemas do seu potencial cliente. E o seu treinamento é a solução. Ele vai ter dúvidas, ele vai ter problemas, e você entra com o seu curso solucionando esses problemas dele.
ok? Então essa foi a nossa primeira aula para a construção do curso online. É a aula mais importante porque é onde tudo começa, né? É o primeiro passo que vai guiar todo o andamento do seu curso, todo o andamento do seu negócio. E aqui eu vou deixar uma tarefa. Vamos colocar aqui, ó, tarefa. Qual que vai ser a tarefa? Uma tarefa bem simples que você vai fazer. Você vai fazer uma lista, listar todas as coisas que você tem um certo interesse. Vamos colocar assim, ó, por que um certo interesse? Um certo interesse que, vou colocar a vírgula aqui, que te atrai de alguma forma. Porque todas as coisas que você tem um certo interesse, porque não vão ser coisas que você tem que amar e tudo mais, coisas que você tem um certo interesse. Essa tarefa aqui, essa atividade é muito boa para te ajudar a escolher realmente um tema que encaixe com o seu perfil. Então você vai listar todas as coisas que você tem um certo interesse. Aqui você não vai preocupar se é o que você mais gosta, se é não. Você vai olhar o que você mais gosta, você coloca, o que você faz melhor, você coloca, o que você tem vontade de aprender. Você vai colocando tudo. Depois, primeira coisa, você vai listar. Segundo, aí sim, você vai passar nessa parte aqui, ó, no que é muito importante. Segundo, então, vamos colocar passar, vamos chamar esse muito importante aqui de filtro 1. Você vai passar pelo filtro 1 e depois pelos filtros, filtro 2. Vamos tirar essa observação aqui que eu tinha falado. Então vamos colocar, muito importante, a primeira coisa, você vai passar pelo filtro 1, esses três aqui, e depois você vai ir passando elas pelo filtro 2, por todas essas etapas aqui. Então, passar pelo filtro 1, e depois passar a lista, né? Passar as coisas que você selecionou pelo filtro 2. É um trabalho minucioso, delicado, mas com certeza, após você listar tudo que vir na sua cabeça, algo que você já fez no passado, mas parou de fazer, algo que você gosta, algo que você tem uma habilidade, algo que você aprendeu, coloca tudo. Depois passa pelo filtro 1, passa pelo filtro 2, e eu tenho certeza que no 4 aqui você vai chegar num resultado bacana. Vai escolher um nicho realmente que muitas das vezes pode até te surpreender. Ok? Então vamos para a próxima aula.